vamos começar o nosso 6º episódio do podcast Campo Feminino. Esse é o Campo Feminino, é o lugar aqui que a gente bate papo sobre futebol feminino aqui na Bahia. Exatamente. O objetivo desse podcast é trazer mulheres, trazer homens também, claro, né? Os rapazes também têm que entrar, mas principalmente as mulheres que fazem um trabalho na várzea. E hoje nós temos aqui uma convidada maravilhosa. É a nossa grande Marcela, mais conhecida como Bia, né? Que é do Mancha Verde. Peraí, Dada. Que é do Mancha Verde. E vamos bater um papo com ela aqui sobre o processo do crescimento de projetos sociais na várzea. E um processo também de regularização, que é muito importante para a gente conseguir várias outras coisinhas, né, que a gente vai em busca anos e anos. Então vamos lá, ó. Quando falamos em futebol feminino, a gente pensa muito nos grandes clubes, né? A gente pensa muito em grandes campeonatos, atletas profissionais, uma série de coisas envolvendo profissionais, né? Porém, antes, mas bem antes de um atleta profissional existir, do clube existir, existe lá na ponta, no campo de várzea, né, nos bairros, uma outra história sendo contada. Todos os dias, a todo momento. Uma outra história nos bairros, com pessoas que amam o esporte. Pessoas abnegadas, pessoas que estão lá sem dinheiro nenhum. A prova viva disso, mas fazendo com amor, com coração, todos os dias. E é justamente sobre essa realidade que vamos conversar hoje com Marcela, né? E existe uma pergunta importantíssima que a gente tem sempre que pensar, né? O que acontece quando um projeto social, um projeto de várzea quer crescer? E Marcela está aqui hoje para conversar sobre isso. Olha ela aqui, Marcela, dona Bia, seja bem-vinda. Obrigado pelo espaço. Vamos lá. O bate-papo hoje é com você, Marcela. E hoje nós vamos aqui saber um pouco mais sobre quem é Marcela. E você vai me contar isso aqui, viu? Se apresente, quem é Marcela e como foi que o futebol feminino, Marcela, entrou na sua vida. Importantíssima essa pergunta. Olá, mais uma vez a todos. Eu sou Marcela, né? Conhecida. Eu sou gestora, fundadora, né, do Mancha Verde. E a nossa história é desafiadora, né? A gente começou o projeto com muito preconceito, na realidade. A gente sofreu muito preconceito, teve muita discriminação, né? A gente enfrentou barreiras. Inclusive, teve um episódio que a gente precisou ir na delegacia para poder ter os nossos direitos, né? Porque era um espaço que era direcionado só para o masculino. E a gente... Mas você tá pulando aí, viu? Eu quero saber quem é você. Não me conte, eu quero saber a história de Marcela, porque eu sei dessa história, então tem uns pontos importantes para ser dito. Tem sim. Vamos lá, se apresente. Assim, Marcela, ela teve uma motivação através do futebol, porque ela passou cá atrás, ela passou um episódio. Eu não sei se vocês sabem, né? Eu sei que muitos não sabem, mas eu fui vítima, sim, de feminicídio. E é algo bem ruim, né? E me emociona bastante, porque eu estou aqui primeiramente por causa de Deus, minha irmã, né? Que foi a que me socorreu no momento. Então, eu tive agressões, sofri garrafadas, meu rosto ficou totalmente deformado. Inclusive, eu tenho marcas hoje do feminicídio aqui na testa, que criou um cisto, né, que algumas pessoas me perguntam. E foi até bom essa oportunidade para eu deixar claro que isso aqui foi marcas de agressões, né? E o futebol me motivou, me incentivou, me deu forças para continuar, para renovar. Então, assim, Marcela é resistência, Marcela é força, Marcela é acolhimento, né? E daí surgiu o projeto social do Mancha Verde, porque a gente fez esse acolhimento nesse bairro onde a gente morava, onde a gente mora, no caso eu moro em Piripiri. A gente criou esse espaço e começou com 4 meninas, né? Inclusive essas meninas 3 delas estão comigo até hoje, há 20 anos.
Elas passou comigo todo esse processo que eu vivi de feminicídio, de agressão. Eu tive, inclusive, que sair daqui de Salvador e fui acolhida em outro lugar, né? E elas tomaram a frente. Elas sustentaram o time. E aí eu senti uma segurança, voltei. E voltei ainda mais determinada e mais forte. É interessante o que Marcela está contando aqui, porque a gente... É difícil até falar sobre essas questões, mas infelizmente é a realidade do futebol feminino, não só do futebol feminino, das mulheres de modo geral, né? A gente acha que falar de futebol feminino é apenas falar sobre mulheres abnegadas que estão lá na ponta tentando fazer o futebol, mas não. Por isso que é muito importante a gente saber da história das mulheres, dessas pessoas que fazem o projeto, fazem o futebol feminino, porque a gente sabe que tem sempre uma motivação. E, infelizmente, a motivação de Marcela é o resultado da misoginia, o resultado de um plano diabólico dos homens. Eu digo dos homens sem querer generalizar, mas eu digo que esse plano já é feito há 1000 anos atrás, porque não é de agora que as mulheres sofrem com preconceito, de subjugar as mulheres, né? Como mulheres frágeis, como mulheres que têm que estar sempre abaixo dos homens e tem que se fazer tudo. Ela foi vítima de um homem que provavelmente queria, com certeza queria que ela baixasse a cabeça para ele, né? E fizesse tudo o que ele queria, né? Não aceitou o fim do relacionamento. Não aceitou o final do relacionamento, como sempre, né? Acha que é a coisa que domina ela, que é dono dela, e faz esse tipo de coisa. Graças a Deus, hoje a gente tem várias leis para poder minimizar essas questões, mas estamos na busca ainda para passar por cima, transpor toda essa barreira do preconceito, do machismo, porque a sociedade, infelizmente, é patriarcal, é machista, né? É misógina e violenta, infelizmente, Marcela. Mas é importante ela falar sobre isso aqui, porque o que motivou Marcela foi essa questão de ser acolhida, né? Você precisou sair do seu local para poder sobreviver, né? Para viver, né? E aí as meninas, graças a Deus, lhe acolheram. Sim. E você, com certeza, hoje está dando o que você recebeu. Sim. De acolhimento das meninas. Pronto. É esse ponto que eu queria que você, de fato, chegasse, porque eu conheço a história, sei disso. E, a partir daí, eu quero que você conte, claro, vamos falar de coisas boas também, né, gente? Sim. Porque essa parte é sempre ruim, mas a gente tem sempre que tocar. Tem que falar, não tem como sair desse assunto, né? Mas vamos para a parte do futebol mesmo. O acolhimento lhe trouxe, né? Você veio mais determinada, mais forte, né? Que você é uma mulher forte. E, a partir daí, como foi essa história? Me conte, nos conte. A partir daí, foi um momento de superação, né? E a gente começou a história, como você pontuou, a positiva, né? A gratificante. Foi pessoas, é bom ter pessoas ao seu redor que acreditam em você. E como ali é um lugar que tem uma visibilidade, foi chegando meninas. Só que ao decorrer das meninas, foi chegando meninos também. E eles perguntavam, Marcela, a gente pode brincar? Pode. E aí a gente não tinha essa distinção de quem era, quem não era, se sabia jogar, se não sabia jogar, a gente acolhia a todos. E quando a gente foi ver, a gente tinha uma massa de pessoas, meninos, meninas, homens, e as minhas meninas sempre foram retadas. Era misturado, né? Era, começou devagar quando diziam, para botar só meninas, não, a gente quer brincar com os meninos. E outra, e tinha aquela disputa mesmo a vera, de elas ganhar para os meninos. Sim, negócio e ganhavam. Sim. E aí a gente passou a ser conhecida, né? As meninas passaram a ser conhecidas por essa raça. Sim. Né? A gente ganhou uma confiança. Foi bom você pontuar essa questão, né? Que eu vou entrar na parte de que a raça, a determinação, ela ultrapassa barreiras. Sim. Porque a gente teve apoio? Não. Sim. A gente teve incentivo? Não. A gente não tinha nada. E assim, eu tenho alguns conhecimentos de pessoas que estão começando agora no time. Quem está me vendo pode até comprovar isso, que eu sempre falo. Quando são convidados para jogar, e aí um time já tem mais experiência, a gente não vai não, que a gente começou agora. Eu digo a vocês, vão.
porque foi assim que o Mancha Verde passou a ser conhecido. A Mancha Verde era extremamente, vou dizer, determinado e desacreditado. A gente não tinha medo de tomar goleada disso, não. A gente ia sempre com o pensamento de se lapidar, de superar, de aprender. Porque eu sempre disse às meninas, a gente aprende um pouquinho todos os dias, né? Então, assim, todos os convites que tinha, a gente ia. Vou contar um episódio aqui a vocês rapidinho. Conte tudo. A gente foi convidado para jogar na Boca do Rio. Sim. A gente não tinha padrão, a gente não tinha nada. E aí a gente pediu um padrão de um colega emprestado. Sim. Ele pegou o pior padrãozinho que tinha e deu a gente. Só que o que acontece pra gente foi o padrão de milhões. Claro. Quando a gente for vestir os padrões, os shorts não tinha cordão, as meninas tinham que amarrar do lado, as camisas furada, Sim. despregada com algumas meninas, botou um durex. E o engraçado é que não tinha meião, e a gente não tinha condições de comprar meião. E aí, quando umas que estavam no campo jogava, calçava, aí quando a outra revezar, tirava e dava para outra calçar. E resumindo, sabe o que aconteceu? Todos os times de lá, eu não vou citar quais são as marcas, mas a gente foi convidado para esse torneio de marcas famosas aqui da Bahia. Time de marca famosa? Eles botaram eles fizeram um evento na Boca do Rio, dentro de um clube, e convidaram marcas de roupas. Cada time tinha que representar uma marca de roupa específica aqui, famosa de Salvador. A sua marca de roupa era qual? Mas assim, não. Eles botaram isso. Sim. Eles colocaram, vamos supor, marca X, que eu não vou citar nomes aqui, não, né? Não, ainda não está nos patrocinando. Isso, não está nos patrocinando. E a gente foi na cara e coragem, e aquela pessoa acreditou na gente. Sim. Ele, de começo, ele tomou aquele choque, quando viu assim. A roupa... E aí, quando a gente saiu dentro do vestiário, que ele olhou pra gente, eu senti que ele queria dar risada. Mas eu ali, toda confiante, determinada. E aí, vamos pra cima, as meninas, bora, que não sei o quê. E as meninas, toda patricinha, cada um com seus padrões, com seus nomes padronizados atrás. Bonitinho. E a gente de cabeça erguida. Eu sempre disse a ela, baixa a cabeça pra ninguém. Vamos lá. E sabe o que aconteceu? Fomos campeões. Opa! Essa dentro do... Elas nunca esquecem. Viemos de lá gritando com um troféu enorme. As meninas estavam tão eufóricas que estavam entre elas brigando pra ver quem ia trazer o troféu pra casa, que todo mundo queria carregar um pouquinho. Oi, então, ninguém ganhou dinheiro. Só não, perdeu. Não ganhamos, só pagamos. Então, assim, mas foi uma conquista, né, surreal, porque a gente ultrapassou barreiras, ultrapassou preconceitos. Sim. Era o único time do subúrbio, era o nosso. Olha. Né? E daí a gente viu que a gente era capaz. Claro. Que a gente é capaz. Então, depois daí, foi só alegria. Só alegria. E, inclusive, o Mancha Verde é campo e quadra. Olha. Só para deixar claro. Porque nosso começo de quadra, chamam, bora Mancha Verde, embora. Tinha quantas meninas? 5, 4 de linha e 1 no gol. E tava tudo bem. E a gente comia a bola. E quando a gente não era campeão, a gente era vice. Temos provas. Mas não tinha nada. Era uma pagando o transporte da outra. Sim. E uma pagando merenda para outra. E a gente ia na constância. E olhe que a gente ia na ousadia. Então, assim, gente, o início, né? A gente não pode filtrar só as coisas negativas. Sim. A gente tem que filtrar também os positivos. Porque, assim, sozinho a gente não faz nada. Não. Eu sempre digo às meninas que o Mancha Verde são elas. Isso. Né? O Mancha Verde é elas, o conjunto. É como... Quando a gente bota um time em campo, que tem um atleta jogando individual, a gente não fala... que é um conjunto, é todo mundo jogando junto. E, realmente, um precisa do outro. Então, o Mancha Verde são elas. Menina, Marcela citou aí algo importante. Eu sempre falo que é importante, tudo é importante, tudo de fato. Tudo é de muita relevância para o futebol feminino, porque é o retrato de ser mulher. Eu sempre falo sobre isso aqui. O fato de nós sermos mulheres, isso nos dá mais destaque. Por que destaque? Porque Marcela falou disso assim, olha, não baixa a cabeça, não. E isso não é por acaso, não. Isso aí é porque ela sabe o quanto é importante você se posicionar, ter postura. É você se colocar diante de uma sociedade, infelizmente, preconceituosa. Muito. Né? Porque o preconceito não está apenas na questão, o fato de você ser mulher. Ela sofreu um preconceito aí com relação a,
Olha o uniforme delas, né? Olha de onde elas vieram, né? Do subúrbio ferroviário. Como se o subúrbio ferroviário fosse nada, sabe nada, inocente. Sabe quem é o subúrbio? A delícia que é o subúrbio ferroviário. Eu moro em Periperi também, Marcela. Sou filha do Uruguai, do bairro do Uruguai, que fica bem claro isso, por conta de uma história, né? Mas moro hoje em Periperi e adoro, sou apaixonada pelo subúrbio ferroviário. E assim, ela transpõe todas as barreiras do preconceito, não só ela, o coletivo, porque ela não é sozinha, como, né, ela acabou de dizer. Nós, do futebol feminino, nós não somos sozinha, nós somos um coletivo. Não falamos só por nós apenas, né? E importante, interessante, Marcela fala sobre uma ajuda a outra, paga o transporte de um. Gente, elas não ganharam nada, absolutamente nada, falando de financeiro. E um troféu que, com certeza, não deve valer nem R$ 10 mais. Né? Deve estar lá todo acabadinho já e tal. Né? A gente limpa tudo, mas tá lá. Mas não vale. O que vale é o prazer, a emoção de você ganhar um campeonato. Mesmo que você não ganhe, mas você está participando. Você está fazendo o que você ama. Porque quem está no futebol feminino é porque ama. Muito demais, demais. E só o prazer de você estar ali na competição, né? Mostrando todo o seu talento, né? Mostrando que você é mulher em qualquer lugar e você Sim. tem coragem de estar em qualquer espaço, independente Claro. do que você veste, do que você, né, das suas dificuldades, né? Você é mulher em qualquer lugar e merece respeito. Adorei essa história. Gostei demais, demais. E ela não é só de campo, não. É quadra também. Quadra Né? também. Aí você começou o time com a quadra, né? Sim. Com todas as dificuldades, né? Sim. Sem material. Depois foram para o campo. E eu Sim. sei também que você participou de vários eventos. Sim. Você vai me relatar todos esses vários eventos aí, né? E que fique claro aqui, a gente está batendo esse papo para a gente ver o processo de crescimento de um projeto social. Com certeza. Porque Marcela, com o seu Mancha Verde, está em busca desse crescimento, porque Sim. a ideia aqui desse podcast, o Campo Feminino, é fortalecer a várzea, porque a várzea, a gente vai falar sobre isso mais lá na frente, é o ponto inicial para o profissional. E vamos falar sobre isso também, certo? Agora me conte aí, Marcela, me conte, né? Você já me falou quem é a Marcela. Sim. Marcela, que já sofreu, infelizmente, né? Sim. Esse tipo de machismo, preconceito e tal. O cara mas deu a volta por cima, porque está aí com Sim. seu projeto até hoje. As meninas com você também, né? Nessa luta. Vamos falar sobre o futebol de várzea. Você vai falar, eu quero que você me diga aí sobre qual foram os campeonatos que você passou, né? Cite os nomes dele. E a gente vai falar sobre a importância da várzea no profissional. Mas Sim. me fale antes sobre esses campeonatos que vocês passaram. Assim, os campeonatos, quer dizer, o Mancha Verde são 20 anos, né? Opa. Então, assim, é 20 anos de história que, na minha memória, sou sincera, nem lembro de todos. Mas, assim, tem alguns para mim que é uma importância de suma importância para o crescimento do time também. Nós somos participantes da Loreta, segunda edição, 3 anos consecutivos participando da Loreta Valadares, né, que é algo que nos dá uma visibilidade muito grande, não só para o meu time, como para o time de fora também, porque ela abrange não só aqui a Bahia, como toda a extensão dela. Perfeito. Né? Participamos também da CBX, né, que amo participar daquela competição. É uma competição surreal, tem uma energia, nos traz uma energia muito grande. Inclusive, fomos campeãs 2024, só para lembrar. Aí tá rindo aqui porque... Só para lembrar. Olha, essa Marcela, eu não tenho como não falar, gente. Ó, a Copa Loreta Valadares... Toda vez aqui eu falo sobre a Copa Loreta Valadares, que é um evento importantíssimo. Inclusive, a Alice Portugal, que é nossa apoiadora cultural aqui desse podcast, ela colocou emendas aí para desenvolver o futebol feminino, né? Para a Copa Loreta Valadares estar na sua 4ª edição e ela participou, assim como o Remo também, vários outros times da região metropolitana de Salvador, né? Da Bahia, vários times também de outros, de interior mesmo, participaram. E é o que hoje
fomenta, né, o futebol em vários outros locais. A Copa CBX, que Marcela está aí falando, a gente está aqui sorrindo, ela está falando... Eu fico toda vermelhinha porque é uma Copa que eu tô lá na elaboração dessa Copa CBX, é a Cidade Baixa. A gente consegue fazer uma movimentação massa lá e a energia de fato é muito boa. muito porque a gente faz porque ama, né, Marcela? E a gente só convida quem ama o futebol feminino. E ela é uma das. Continue, que você foi campeã. Gente, fui campeã. Continue, eu quero saber mais. Campeã é uma energia, como eu pontuei aqui, é uma energia muito boa, muito gratificante, bom participar, né? Estamos em todos ali com comprometimento em todas as competições realizadas. Fomos campeã também, né? Para mim foi bem importante, porque a gente teve uma dificuldade de participar desse campeonato, foi em Lauro de Freitas, uma competição muito boa, só que pelo fato da gente ser aqui de Salvador e ela ser em Lauro de Freitas, né, outra cidade, a gente tinha uma dificuldade muito grande de locomoção. Né? Sim. Então, mesmo assim, a gente manteve a constância. Pegamos times maravilhosos, mas fomos campeões em Lauro de Freitas. Com toda a dificuldade do mundo. Com toda a dificuldade do mundo. E assim, o futebol e a gente participa, né? Várias competições, graças a Deus, somos convidados para a maioria das competições aqui de várzea, principalmente, né? Tem competições que nós somos chamados para fora, mas infelizmente nós não temos apoio financeiro para ir, porque não é só pagar o transporte. Tem uma questão de alimentação, tem todo um processo envolvido. Isso. Mas, assim, é gratificante demais participar de várzea, participar do futebol feminino, ter oportunidades. E, assim, eu vou pontuar mais uma vez aqui, porque eu já tive atletas que ela teve uma visibilidade muito grande através do Loreta Valadares. Né? Vamos falar sobre isso agora. Não adiante não, viu? Que eu quero fazer uma chamada aqui, falar com vocês aqui sobre um detalhe. Ela vai falar, viu? Eu vou deixar ela falar à vontade aí, porque agora daqui a pouco vai ser a vez dela. Olha, qual é o ponto aqui agora? A gente está focado aqui na questão do projeto social, crescimento de um projeto social, né? De como é que esse processo... E vamos falar sobre a regularização também, claro, do projeto social. Ela está nesse processo aqui. E o que eu quero te perguntar, Marcela, sim, e é o que você vai... A deixa para você falar sobre o que você quer falar lá, olhando na câmera ali. Qual é a importância da várzea para o futebol profissional? O que é que Marcela acha sobre a várzea com relação ao futebol profissional? Fique à vontade, pode falar aí. É um ponto interessante e que eu gosto muito de falar. Porque, assim, a gente que trabalha com a várzea, a gente sabe das dificuldades que é para preparar um atleta. Eu digo assim, preparar, porque quem lapida é o profissional. Mas, para o profissional ter um atleta, ele não vai buscar aquele atleta dentro de casa. Eles têm que ter... Eles vê em uma competição, vê em um campeonato. Inclusive, eu já tive jogadoras convidadas, porque... A gente tirou uma foto daquele celularzinho, sabe? Ruinzinho. Mas tirou aquela foto massa, fez aquele vídeo daquela batida, aquela fatiada, aquela cobrança de falta, aquela defesa da goleira. E aí, quando a gente posta no Instagram, muitos profissionais, eles têm a ética até de procurar quem é o responsável, mas muitos já abordam diretamente as atletas, como se a gente não fosse nada. Mas quem está formando ali, debaixo de sol, debaixo de chuva, nós somos, eu tenho essa visão, é a minha opinião, sabe? Nós somos formadores de atletas, porque nenhum time profissional vai enxergar um atleta se ele não vê ela jogando em algum lugar. Então, o time de várzea dá muita visibilidade a esses tipos de competições. A Loreta, ela coloca todo ano campeonato. A CBX coloca um campeonato. Eles têm toda uma preocupação em estrutura de botar fotógrafos, né? De dar uma visibilidade às atletas. Então, será que os profissionais iam enxergar essas atletas? Será? Que eles iam enxergar? Então, assim, eles enxergam. E esse o time da Loreta, a CBX, elas não são formadas de time profissionais. A categoria adulta. São todos times de várzea. Então, assim, mas tem meninas incríveis. Meninas perfeitas. Inclusive, como eu ia pontuar, a gente fez uma campanha na Loreta Valadares, se não me engano,
não sei se foi 2024 ou foi 2023, e a gente teve uma atleta que teve um destaque muito grande. E através da Loreta Valadares, essa visibilidade que nos deu a oportunidade de um time de várzea, ela viajou. Né? Ela foi para o misto da Paraíba. Né? Passou um tempo lá. Então, assim, eu sempre falo, a gente deveria ser mais valorizado. Os técnicos de várzea, eu estou falando todos os técnicos de várzea, não por mim, deveria ter uma valorização maior, né? Um reconhecimento maior em relação à formação de atletas. Porque falta respeito e empatia. O que é que eu quero falar de respeito e empatia? Eu estou falando de respeito e empatia com os técnicos profissionais, sim. Porque, assim, a gente aborda, a gente pega um atleta ali no várzea, não é o mesmo preparo que tem no profissional, mas a gente prepara. A gente lapida, a gente ensina como bater numa bola, como dar fatiada, tempo de bola. A gente bota para jogar com meninos. Ah, tá jogando com menino. Não, tá pegando resistência. Se você joga com menino, você tem uma resistência de dividir uma bola, você tem uma resistência maior de dividir com a menina. Então, você vai estar em vantagem. Então, é todo um preparo. E aí, quando a gente entrega ao time profissional, eles vão lapidar. Né? Pegou aquele diamante, porque é diamante que nós entregamos. E aí, eles vão fazer o processo de lapidar e vender. Perfeito. Nós ganhamos nada. Por que nós não ganhamos nada? Porque, como a Yara falou, nós estamos aqui hoje para falar da regularização do futebol de várzea, né? Porque a gente não é federado, a gente não é registrado, a gente não tem CNPJ, então a gente não tem direito a nada. E aí as atletas vão, e quem foi que revelou? Tal time. Na verdade, se Marcela me permite, eu Sim. passo por isso também, porque todos os times de várzea passam por isso, né? A gente revela, meninas. Como ela disse, a menina dentro de casa, sem oportunidade de um projeto social no seu bairro, fomentar o futebol feminino, dar oportunidade de entrar em campo, né? De conhecer as suas próprias habilidades, que está lá, né? Latente no seu corpozinho, sem ela desenvolver, se ela não pratica, ninguém consegue enxergar a menina, não consegue saber se de fato ela tem aquele talento ou não. E o que eu sei o que é que Marcela quer. Marcela não quer ganhar mundo de dinheiro, não. A gente não está falando. A gente está falando de dinheiro aqui. Eu sei o que você está falando. Você não está falando de dinheiro, está falando disso aqui, ó. Pronto, visibilidade. A gente está aqui conversando. Ah, o Mancha Verde foi um time de futebol de várzea que eu me coloquei à disposição para jogar e ela me deu a oportunidade e por isso hoje estou aqui. É apenas isso. É só isso. E isso fortalece o projeto lá no bairro. Isso dá visibilidade ao projeto. Não é Sim, isso? com certeza. E aí a gente consegue criar forças para poder crescer um pouco mais. E aí vamos em busca desse crescimento. E o crescimento não está só nessa visibilidade que uma jogadora que se destacou pode nos dar. Não. A gente está aqui, o nosso foco é ver esse crescimento do Mancha Verde, que é um crescimento que dá para aplaudir, porque é uma mulher guerreira, uma mulher que, até onde eu entendi aqui, é você. Você não falou de sua filha, mas eu sei que você tem uma linda garota, uma princesa. Tem uma princesa, né? Tem. Que cria, quase pare dentro do campo, né? Estou sabendo essa história. Você não contou, não, viu? Não contei, não. Eu conto mesmo. Quase pariu no campo, porque o tempo todo dentro do campo, né? A minha tem 7 anos e até hoje está lá, né? A gente percebe, está lá sempre dentro do campo. Daqui a pouco vai ser jogadora também, né? Tá, vamos esperar. E aí o que acontece? Essa mulher aqui lutadora, essa mulher que está aqui em busca de crescimento do seu projeto para dar mais oportunidade às mulheres, às meninas, às crianças no dia a dia. Continua aqui o trabalho dela e esse reconhecimento ela não tem. Mas vamos lá. Para regularizar, a gente sabe que você está no processo, Marcela, e é muito difícil, porque um processo de regularização você requer dinheiro, né? Sim. Você envolve o cartório, né? Assim, a gente sabe do processo que é
Pagar cartório, porque você precisa ter um estatuto, uma ata, né, uma lista de todos os seus associados, né, no presidente, vice-presidente, conselho fiscal, e dessa forma que tem que ocorrer, né, você tem que ter uma organização, uma equipe, e aí fazer o estatuto, dentro do estatuto que ali é o regulamento, né, que é o que rege o projeto, registrar no cartório. Antes disso, você também tem que ter advogado, contador, e para isso tem que ter dinheiro. Um advogado não é uma coisa, né, baratinha. Tá? Como você tem uma amiga, ajuda, né? E detalhe, Marcela tem amiga, viu? Eu tô aqui, viu? Tenho, Sou aí advogada. aceita, segura. Sou advogada e estou aqui também para quem precisar de orientação. Estou à disposição aqui, comenta aqui, que a gente bate um papo. Já falei que aqui a disposição é sempre para ajudar o futebol feminino a crescer. Né? Comenta aqui qual o seu projeto social. Em que processo, em que momento se encontra, né, dessa regularização? Está regular, não está regular? O que é que está precisando para fazer isso? Comenta aqui para a gente bater um papo. Se inscreve no canal, compartilha, curte aqui esse podcast, porque vai ajudar muita gente. Tenho certeza que a história de Marcela é de muitas mulheres que hoje está aí no dia a dia do futebol feminino e em outras ações também que a gente sabe que as mulheres sofrem em vários segmentos, né? E então, para regularizar, Marcela, eu sei que você tem essas dificuldades, Sim. né? Tá no processo. Estamos no processo. Exatamente. Além desse processo de regularização, o que é que você espera do seu projeto quando, que eu tenho certeza que vai acontecer, ele estiver regular? O que é que você espera? Porque a gente vai falar aqui sobre qual é a porta que vai se abrir, Sim. né? O que é que você espera depois de regularizar o seu projeto social? Depois que ele ser regularizado, como você pontuou, a gente já está, graças a Deus, nesse caminho, né? Que é o caminho correto. Eu creio que muitas portas vão ser abertas, né? A gente, se você me permite, o Mancha Verde ele faz um projeto social, né? Não só com as atletas, mas a gente tem campanhas. Isso. Né? A gente espera expandir essa campanha, que é a campanha do agasalho, que a gente doa para instituições e pessoas em situações de rua. A gente está recentemente com um projeto da cesta básica, que a gente também, cada atleta, todo mês ela doa 1 quilo de alimento e a gente vai estar fazendo doações também. Então, mesmo sem nenhum tipo de apoio, sem estar regularizado, sem nada, a gente consegue mover tudo isso. Então, assim, imagina a gente com essa regularização, a gente com tudo certinho. E eu creio e sei que através desse projeto, através dessa oportunidade que você está nos dando, né, para falar um pouco de mim, falar um pouco do Mancha Verde, eu tenho certeza que portas vão ser abertas. Eu tenho certezas que aqui vai ter muita visibilidade e vai vir ajuda, porque as coisas não acontecem por acaso, né? Tudo acontece no tempo de Deus, tudo acontece com um propósito. E eu sei que esse propósito não é só de uma entrevista, é a proposta de ajudar aos times, as pessoas que vêm aqui. E eu acredito muito, muito, muito mesmo que o Mancha tem muito para mostrar através dessa oportunidade que nos foi dada. Com certeza. Eu não tenho dúvida disso. E não é por acaso que você está aqui. Entende o quanto é importante, o quanto a dimensão de todo um trabalho que o futebol feminino nunca foi só futebol. Não é complicado não, mas tipo eu, Marcela, duas bobinhas do futebol feminino que amam o futebol feminino. Demais. Quando a gente fala de futebol, a gente fica bobinha. Ela faz um trabalho social para além do futebol. Sim. Então, além das 4 linhas, a gente faz muito mais, né? E ela já faz sem regularizar, sem dinheiro, sem apoio de ninguém. Sim. Imagina se essa mulher potente que está aqui na minha frente tivesse um CNPJ, né? Se ela tivesse condições de ter apoiadores, o mercadinho, né? Sim. A empresa que está lá no bairro, ou qualquer outro empresário que possa dar essa ajuda.
e pudesse fazer essa parceria com o CNPJ, e se você pudesse também alcançar as políticas públicas que já existem, que é um Faz Atleta, que tem, né, o governo do estado. É o nosso objetivo. Pronto. Então, vai alcançar muito mais meninas, mulheres e famílias. Então, um apelo aqui, nós vamos já finalizar o nosso podcast. Você vai ter um momento que você vai falar tudo que você quiser agora. Galera, é o seguinte, eu sei que você estava aí ansioso para falar regularização. Gente, é um outro podcast. O objetivo aqui foi mostrar um projeto que está em fase de crescimento para regularizar o seu projeto. E vamos fazer aqui um podcast apenas para falar sobre a burocracia da regularização dos projetos. E eu vou estar aqui à disposição para tirar todas as dúvidas de quem quiser. Pode comentar aqui que eu tiro, não tem problema. Mas essa regularização passa por tudo isso que ela acabou de falar aqui. Essa história de Marcela, essa resistência dela dentro de um campo faz parte. Porque não adianta você regularizar um projeto que não existe. Ou um projeto que está só na esfera da teoria. Precisa existir. E precisa ter compromisso. Tá? Então, vamos ficar aqui com uma reflexão desse projeto, desse podcast de hoje, do Campo Feminino. Será que existem muitos projetos de futebol de várzea que têm atletas, talentos e vontade de crescer, mas acabam não conseguindo acessar as políticas, os editais e as pessoas que estão aí interessadas em ajudar? Tem, né? A gente sabe que tem. Eu quero que você fale aqui nos comentários. É o seu projeto que é assim? É o projeto do colega? Me dê essas informações, passe para a gente aqui, vamos bater esse papo. Curte aqui, se inscreva no canal, compartilha. E agora, 2 minutinhos aqui para a Marcela mandar um recado. Fale o que você quiser, abra seu coração para a gente fechar nosso podcast aqui com chave de ouro. E eu mandar um beijo para todo mundo. Primeiro, eu quero mais uma vez agradecer essa riquíssima oportunidade, né, que você nos deu, né, de mostrar o nosso projeto, o Mancha Verde, de contar um pouquinho, né, porque da minha história foi só um pouquinho, porque tem muito mais coisas envolvidas, né, e eu quero falar, botar uma meditação aqui, não só para as atletas, para os times, para donos de técnicos, que a constância. Eu vou dizer a vocês uma coisa aqui que eu penso todos os dias, eu pensava em desistir, porque o futebol feminino é difícil, né? Mas a constância, né? O amor, como a Yara falou, o amor ao futebol nos motiva. Então, assim, ele ultrapassa qualquer barreira, qualquer dificuldade, qualquer preconceito. E a gente está em busca de renovação todos os dias. A gente está em busca de aprendizado todos os dias. O futebol, a gente não vai aqui ser hipócrita de dizer que o futebol é mil maravilhas, mas a gente está num ano histórico. E a gente vai entrar em um ano histórico de oportunidades. Então, assim, eu vou dizer a vocês, eu sempre joguei como zagueira, sempre fui uma zagueira incrível. Mas cá atrás, eu não tinha oportunidades que tem hoje. E eu gostaria de dizer às atletas que abracem oportunidades que vocês estão tendo, porque esse ano é o ano de vocês, das mulheres, das atletas, de quem gosta do futebol, de quem gosta do esporte. Ano que vem é o ano visionário, que eu tenho certeza que você que está aí desanimada, eu vou desistir, eu não quero mais jogar bola, mantenha a constância, que sonhos são possíveis. Eu ouvi muito dizerem que eu não ia ganhar nada através do futebol, que eu estava perdendo tempo ali com um monte de meninas todos os sábados. E o futebol me deu sim. O futebol hoje eu faço faculdade, né, através do futebol, que foi me dada oportunidades por mulheres incríveis que acreditou em mim, né, no meu potencial. Então eu faço faculdade de bacharelado de educação física, que eu quero me profissionalizar, eu quero entender, porque a gente todo dia está aprendendo um pouco mais. Eu trabalho já na área, já atuo com várias categorias, né? O feminino, masculino e infantil. E estou buscando cada dia mais a minha qualificação. O futebol dá? Dá. Se você se empenhar, se você focar, dá. Ah, mas o meu tempo no futebol acabou. Você pode trabalhar na área. Se dedica.
estuda, mantenha a constância, mantenha a disciplina e aproveita as oportunidades, abrace. Ok? Porque todos os dias elas nos são dadas. E eu quero agradecer imensamente a todos, a Yara, que acredita em mim, a pessoas que eu não vou nem citar nomes, mas eu sei que ela vai ver, eu sei que vai ficar muito orgulhosa, porque é uma incentivadora, uma motivadora, acredita muito em mim. E quero dizer que toda essa minha constância, primeiramente, eu quero agradecer a Deus e a minha filha amada, que ela é o motivo de eu estar aqui também. Fale o nome da princesa. Maria Júlia, minha princesa. Minha princesa, só para finalizar. Vai. É como Yara falou, minha princesa que foi nascida e está sendo criada No campo. dentro do campo. Uhul! Recado dado de Marcela. Beijo pra Maria. Cheirinho, coisa linda. Detalhe, galera, é o seguinte, recado dado aí, viu? Importantíssimo. Gente, ó, o futebol feminino, galera, transforma a vida das pessoas. O futebol feminino forma e educa, certo? E a nossa missão aqui é manter essa chama acesa. Vem com a gente, porque o podcast Campo Feminino está aqui com essa missão de dar visibilidade a esses projetos, ao futebol feminino de modo geral, para a gente crescer, crescer, crescer sempre. Comenta aqui, compartilha, curte, se inscreve, porque o futebol feminino precisa disso, do seu apoio. Beijo! Acabou!